essa parte de apresentação, ela não é essa formalidade não é tão necessária, né? Eu acho que o que mais importa é o conteúdo, né? E eu espero que vocês possam aproveitar, porque a apresentação bom, hoje tem tudo na internet, né? Quem quiser ver, procura na internet, vê meu Lattes, vai saber. Eu acho que o que importa mesmo é aqui. Então, vamos lá. Eu vou pôr aqui para apresentar. Deixa eu abrir o slide. Ok. Estão vendo minha tela? Sim, a gente consegue ver perfeitamente. Legal. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu queria dar bom dia para todo mundo, para você, Giovana. Não sei se o Gustavo está aqui também, pelo menos não ouvi, né? Enfim, mas também queria cumprimentar você, todo mundo da Liga, algumas pessoas conhecidas que estão aqui, como o Sebastian, muito bom ver gente conhecida, carinhas que têm participado de atividades aí, né, em conjunto. E eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, né, de falar sobre esse tema, que é o tema que muito me encantou durante a minha graduação, e eu fico feliz por poder falar para uma liga, né, de uma universidade, de um curso de psicologia. Então, eu sei que aqui não tem só gente graduando, mas também tem gente já formada, gente mais rodada, e é difícil preparar uma apresentação que consiga contemplar, digamos, a profundidade e aqueles que estão se enveredando, né? Ganhando em profundidade. Então, eu não sei se eu vou ser muito prolixo, espero que não. Se eu vou chover no molhado, para quem já sabe muito disso, né? Mas eu espero poder compartilhar coisas que dizem respeito à forma como eu articulo esses conhecimentos e a forma como eu vejo, né, esses conhecimentos. Então, desde que eu conversei com a Giovana, ela tinha proposto alguma coisa sobre religiosidade, psicologia analítica, mas essa semana já teve uma palestra, né, que tocou nesse assunto, então eu falei para ela, olha, acho que o risco de repetir é muito grande, acho que não vou contribuir de fato. Vou falar de outra coisa, experiências anômalas na psicologia analítica, que tem a ver com religiosidade, mas não exatamente. Então, esse é um tema que tem aventado, tem circulado mais ultimamente. O meio junguiano tem aparecido com essa temática em alguns lugares, e esse termo experiências anômalas, ele se popularizou, coisa que 10 anos atrás não era assim, né? Coisa que quando eu comecei a estudar essa temática, não era desse jeito, não tinha disseminação, né? Essas palavras. E que também não fazia parte da época do Jung, né? Experiências anômalas. Isso não existia naquela época, isso começou depois. Eu vou mostrar na linha do tempo. E eu acho que a importância dessa palestra é poder trazer uma leitura crítica, uma leitura reflexiva sobre o uso desse termo, qual a história e os sentidos que ele carrega. Então, vamos lá, né? Experiências anômalas na psicologia analítica. Falar de experiências anômalas é complicado, principalmente no Brasil, né? Porque essas experiências, elas não são tão anômalas assim no Brasil, nem na psicologia analítica, né? Senão, acho que a gente não estaria falando dessas experiências. Nem no desenvolvimento da psicologia analítica, nem na vida do Jung. Eu vou explicar para vocês, eu vou definir os temas. Então, a, a, a estrutura da apresentação está dividida basicamente em duas partes, né? Uma parte mais teórico-conceitual do campo da
de estudos das experiências anômalas, da psicologia das experiências anômalas e do outro da psicologia analítica, mas as duas coisas estão relacionadas, não dá para separar, né? Aí, eu vou entrar primeiro com definições e conceitos, depois eu vou trazer exemplos das experiências, depois eu vou apresentar a relevância de estudar essas experiências, a prevalência dela. Vou falar do campo, da área ou da área de estudos, de trazer um pouco de uma perspectiva histórica também, situar o Jung nessa perspectiva histórica e, finalmente, eu entro, de fato, naquilo que o título anuncia, né? Mas, para chegar nisso, eu preciso fazer todo esse caminho para que vocês não sejam desavisados quando escutarem sobre esse tema novamente, porque o que eu vejo é a gente falando desse tema, mas não trazendo o devido sentido, né, que ele tem. E as referências. Já peço desculpa desde antemão, né, porque assim, eu fui colocando as referências ao longo dos slides, mas no final eu não fiz aquela lista de referências, porque não deu tempo. Eu fiquei trabalhando nesses slides até agora há pouco e não coloquei mais. O meu contato está lá no final, eu vou disponibilizar para quem quiser, pode me mandar e-mail, eu mando a lista, tá? Faço essa meia-culpa aqui, mas isso não vai prejudicar em nada a apresentação. Então, vamos lá. Antes da gente começar, de fato. Esse é um tema, né? Se a gente for olhar em termos junguianos, luminoso, que causa fascínio, causa uma espécie de uma assombração, é misterioso. Ele gera polêmicas, pode gerar polêmicas, principalmente quando a gente fica preso às nossas crenças ou às nossas descrenças, aos nossos referenciais, à nossa cosmovisão. Isso pode dar pau, porque a gente faz uma mistura de crença com, com dados, né? Com olhares, abordagens possíveis, né? Então, eu peço a vocês tenham cabeça aberta. Vamos tentar não ter esse olhar apaixonado, né? Ou, pelo contrário, eu estou desapaixonado, ou baseado exclusivamente em crenças ou em não crenças religiosas. E, então, com isso, cultivar essa postura de abertura. Para mim, é o maior mérito de estudar psicologia analítica é encontrar essa postura de abertura no Jung. E, então, peço a vocês que cultivem essa postura de abertura frente a esse tema, mas não só frente a ele, mas frente a tudo que vocês estudarem. E respeitando, né? Já dou um spoiler aqui do mote da minha fala, respeitando sempre os limites epistemológicos, os limites metodológicos que cada campo de conhecimento, cada forma de se relacionar com o mundo permite. Então, entrando em definições e conceitos, né? A gente fala de experiências anômalas, né? O que a gente pode chamar por experiências, né? No caso, eu não estou falando, não quero me referir a um experimento científico, a experimentação, embora possa envolver, sim, mas eu quero principalmente focar em conhecimentos obtidos por meio dos sentidos, por vivências, por situações que a gente passa. E, no caso dessas experiências, muitas vezes, elas vão desafiar justamente aquilo que se obtém por meio dos sentidos. Também, né, são experiências que podem acontecer espontaneamente, de forma controlada, de forma induzida, mas podem também serem desenvolvidas de um modo prático, por meio da repetição, né? Então, o que se assemelha mais à ideia de experiências anômalas é aquilo que as pessoas vivenciam subjetivamente e também intersubjetivamente nas relações, nos grupos. Essa palavra, agora, anômalas, né, é uma palavra que deriva do grego anômalos. Essa anômalos no grego significa irregular, diferente, desigual, não ordinário, que contrasta com ômalos, que significa o mesmo, comum ou ordinário.
apesar de a gente pensar em anomalia, aquilo que é anômalo, que é irregular, que é diferente, desigual, não ordinário, não significa que são experiências associadas à patologia. Isso diz respeito, por exemplo, à prevalência, à frequência e às explicações científicas disponíveis no paradigma científico vigente, no mainstream acadêmico, por exemplo. O que também nos remete ao Thomas Kuhn, no livro Estrutura das Revoluções Científicas, né? Thomas Kuhn, ele fala da ideia de anomalia científica, né? Que é aquilo que é uma anomalia que desafia essa ciência normal, essa ciência mainstream, ela vai produzir questionamentos e pode levar a mudanças paradigmáticas, mas essas mudanças levam muito tempo e muitas vezes apenas com a troca da comunidade científica, não com a revisão dos conceitos e dos conhecimentos. Ele tem uma visão sociológica, histórica e digamos, sociológica, né, da ciência. Mas falar, por exemplo, essa definição presente, essa definição, digamos assim, é seminal, né, das experiências anômalas, que são vivências que diferem das experiências comuns, uma vez que não são frequentes, ou ainda que tenham relativamente alta frequência na população, se desviam das explicações científicas disponíveis no momento, não cabendo no paradigma científico vigente. Veja, essa é uma definição que se baseia em frequência, explicações científicas. Muitas vezes essas experiências, elas não são frequentes, mas elas podem ser, dependendo do contexto cultural em que acontece. Se forem frequentes, muitas vezes não recebem a devida atenção de vários campos da ciência. Então, por isso elas são chamadas de anômalas, né? Só que hoje a gente não vê mais essa falta de atenção por parte das várias áreas da ciência. A gente vê justamente o estudo, principalmente, né, acho que aqui a gente pode falar com propriedade, na psicologia, isso tem crescido, isso tem recebido mais e mais atenção. Então, não é mais hoje uma área marginal, mas, de qualquer forma, são experiências que são fronteiriças, são limites, né, que dão o que falar e podem gerar aí, muita curiosidade. Bom, elas desafiam, né, as explicações normais, eu acabei de falar disso. Esse é o livro Variedades da Experiência Anômala, onde essa definição que eu trouxe está presente. E esse livro, ele é um livro muito importante para o campo, de modo geral. Não é um livro junguiano, né? É um livro que trabalha com várias perspectivas, e eu diria que tem uma predominância das psicologias cognitivas, das abordagens neurocientíficas, mas é muito interessante a análise que se faz de cada experiência anômala descrita nele. Essa aqui é a edição mais recente, aquela que eu mostrei, amarelinha, ela é a tradução para o português da edição de 2000, a primeira edição, imagina, 22 anos atrás, né? Lá se falava que é uma área marginal, é uma área que não está integrada. Só que a partir do momento que esse livro foi publicado, isso deixou de acontecer, porque ele foi publicado lá nos Estados Unidos pela American Psychological Association, pela APA, que é uma instituição mainstream, né? E ele teve uma reedição em 2014. Aqui no Brasil, quem fez a tradução desse livro foram os professores, a Fátima Regina Machado e o Wellington Zangari, né? Tradução e revisão. Que o Wellington é meu atual orientador lá na USP, e a Fátima é professora colaboradora também e vice-coordenadora do Interpsi, do laboratório que eu faço parte. E então, digamos assim que aqui no Brasil isso foi introduzido por eles, né? O que são experiências anômalas, né? Aliás, quais são as experiências anômalas? Experiências alucinatórias, por exemplo, ver coisas que
não existem, né, necessariamente, assim, que ver coisas que não estão presentes fisicamente, digamos assim, né, o que não são produzidas exatamente ou acessadas, né, por meio dos sentidos, embora envolvam os sentidos. Essas experiências são experiências anômalas, mas estão envolvidas em experiências anômalas. Sonhos lúcidos, que é ter a consciência de que você está dentro de um sonho. Experiências fora do corpo, ver seu próprio corpo de fora, se sentir num outro ambiente, flutuando, por exemplo, ou quando você dorme, ou quando você está sob efeito de anestesia, ou sofre um acidente, ou sob uso de alguma substância também. Experiências relacionadas à psi, né, que a gente poderia chamar dessas experiências como a telepatia, a comunicação de uma mente para outra, a clarividência, ter a capacidade de acessar informações à distância. Experiências relacionadas à precognição, né, que antecipar informações e eventos que irão acontecer, ou ter acesso a eventos que já aconteceram quando você chega num determinado lugar. E também a psicocinesia, né? Olha aqui a Eleven do Stranger Things. Claro, isso está representado na cultura, nas artes, né? Mas existem relatos também de pessoas que falam que conseguem mexer objetos com as mãos, que produzem efeitos físicos com o poder da mente. E experiências de abdução ou de contato com alienígenas, pessoas que falam que tiveram visões de alienígenas, que sonharam com alienígenas, ou que de fato foram abduzidas e tiveram contatos físicos, né? Pessoas que dizem que até nasceram, por exemplo, de uma relação sexual de um humano com alienígena, né? Tem gente que conta e isso é muito presente, né? Em religiosidades nova era, por exemplo. Experiências de vidas passadas, pessoas que dizem se lembrar de vidas passadas e começam a ter lampejos de memórias e vão se recordando da identidade passada e vão reconstruindo a vida e começam a pesquisar em arquivos históricos e acham, de fato, aquela personalidade que elas se lembraram e dizem que foram elas, né? Experiências de quase morte, experiências de quase morte como, por exemplo, a pessoa tem uma parada cardíaca, está ali sob um efeito de anestesia e ela se sente também ao mesmo tempo que fora do corpo, ela vê o ambiente, mas ela chega muito próxima, né, de viver, e aí ela volta e ela tenta reintegrar toda aquela experiência na vida. Às vezes elas dizem que encontram com pessoas familiares já mortos, ou pessoas que elas não conversaram, não conheceram, mas que ouviram falar durante a vida. Ou elas também aprendem detalhes em alguma situação e coisas que ninguém poderia ter tido acesso e voltam contando essas histórias. Geralmente, experiências de quase morte são apontadas como transformadoras, né, da visão de mundo, do sentido. Mas aí uma ressalva. Tende-se a romantizar demais as experiências de quase morte e pouco falar, né, dos efeitos assim negativos, né, das crises, das dificuldades que isso produz na vida das pessoas. Tem uma tese de doutorado da Beatriz Carunto, que ela fez uma investigação no Brasil e ela verifica, né, esses efeitos negativos também nos relatos das pessoas. Experiências de curas anômalas, pessoas que relatam que foram curadas repentinamente por um ato de milagre, por exemplo, de alguma doença que não havia cura e que havia um diagnóstico bem pessimista, né? Experiências mediúnicas, as experiências mediúnicas, elas não são apresentadas lá no Variedades como uma classe específica de experiências, né? Aquelas experiências que envolvem o contato com um alegado ser, agente espiritual, espírito, ou um contato com informações provindas de uma dimensão espiritual. Eles não dizem, né? Não classificam assim as experiências mediúnicas, mas
As experiências mediúnicas, embora elas não estejam apresentadas lá, elas envolvem outras experiências anômalas, daquelas que eu já mencionei, como percepção extrasensorial, clarividência, retrocognição, pré-cognição, às vezes até psicocinesia, né, quando falam, é médium de efeito físico, por exemplo. Então, é também uma classe de experiências anômalas, e é essa classe que eu tenho estudado, né, nas minhas mestrado, doutorado. Então, também isso teve muito presente na vida e na obra do Jung, como eu vou mostrar mais adiante. Prevalência e relevância, né? Ou seja, isso aparece em quanto da população, por que isso é importante. Eu vou falar de 3 pesquisas, né? Eu tenho esses dados aqui, de 3 pesquisas brasileiras, da Fátima Regina Machado, da Camila Torres e do Jefferson Reichel. As 2 primeiras, né, que encontraram aí dados de prevalência superiores a 80%, mostram, investigaram experiências relacionadas à psi, aquelas de precognição, percepção extrasensorial, psicocinesia, clarividência, e a do Jefferson ele já expandiu para experiências anômalas em geral, todas aquelas que eu mencionei. Então, a gente vê essa alta prevalência no Brasil, que são dados que estão de acordo com também pesquisas internacionais, pesquisas que fazem levantamento sobre mediunidade no Brasil e na Inglaterra, por exemplo, acham altos índices de prevalência, e é muito curioso, né, que assim, a gente vive num contexto multicultural, multirreligioso, mas também em contextos como a Inglaterra, né, onde a mediunidade não é tão atrelada à religiosidade, ela tem alta prevalência. E é curioso que pessoas ateias ou não religiosas também relatam experiências anômalas. Elas são importantes para processos de saúde e doença, pessoas adoecem, dizem que vivenciam experiências anômalas, às vezes ficam até mais propensas a elas, são importantes também para o enfrentamento dessas situações de doença, ou aquilo que nós chamamos de coping religioso espiritual, usar estratégias de enfrentamento de crenças religiosas ou experiências anômalas que tenham se passado, entendidas de forma religiosa, para lidar com situações de adoecimento, de dificuldades na vida. É importante também estudar elas para fazer a diferenciação entre experiências anômalas de conteúdo religioso, experiências anômalas e transtornos mentais de conteúdo religioso, como delírios, alucinações de conteúdo religioso, característicos em psicopatologias. Saber diferenciar, né? Não é porque a pessoa tem uma experiência anômala e ela potencialmente ou fenomenologicamente ela alucina, que ela está adoecida, por exemplo. Elas também são importantes para a transformação das crenças, das descrenças e das visões de mundo. Podem prover sentido de vida, podem também causar sofrimento, né, e angústia. Elas também motivam tomadas de decisão. No estudo das relações mente-cérebro, aquelas questões, a mente existe além do cérebro ou a mente, uma possível consciência, apenas um epifenômeno causado, decorrente pela matéria, essa relação, né, o que é chamado de relação mente-cérebro, também no estudo das experiências anômalas a gente investiga muito essa relação, né, principalmente quando se considera a hipótese da sobrevivência ou uma hipótese versus uma hipótese superpsi, né, que haveria então não haveria uma sobrevivência, mas um acesso a informações a nível coletivo e por meio de uma camada compartilhada de percepções. E também, né, estudos antropológicos mostram que experiências anômalas podem estar na base de religiões, o que também, no surgimento de religiões, o que também muito se assemelha quando Jung escreve lá, né, no Psicologia e Religião, de que essas experiências luminosas, altamente carregadas, experiências originais, ele fala, né,
elas constituem a base para o surgimento das religiões institucionalizadas, que essas experiências vão se sedimentando a nível coletivo e, por meio dos sistemas simbólicos, vão se tornando acessíveis para outras gerações, outras pessoas, né, a partir de alguém que teve uma experiência luminosa, uma experiência originária ali, primária, né, que podem ser experiências anômalas. Algumas perguntas lá que o Cardenha, o Steve Jelen, o Stanley Krippner levantam lá no Variedades como ocorrem as curas? Perguntas que motivam eles, né, a editar o livro. Como ocorrem as curas? Quais as fronteiras entre o sonho e a vigília? Há provas confiáveis que os pensamentos afetem o mundo material ou que possam ser transmitidos por meios extrasensoriais? A consciência persiste depois da morte? O que as experiências têm a nos dizer sobre a natureza da realidade? Qual a relação entre nossa experiência consciente e o que nós chamamos de mundo físico? São perguntas capciosas, perguntas misteriosas, luminosas. E, então, eles trazem aí o referencial do William James, que é qualquer psicologia que assuma o desafio feito por William James de construir uma disciplina verdadeiramente abrangente, terá que atravessar com cuidado o abismo da aceitação acrítica e a rejeição pura e simples das experiências anômalas. Ou seja, não é porque a gente fala de experiências anômalas que a gente está fazendo uma espécie de um proselitismo apaixonado de que olha que beleza, olha que coisa fenomenal, a vida é melhor assim. Ou vamos então ter uma leitura totalmente acrítica, né? Uma aceitação sem reflexão. Então, por um lado, a gente tem que ter abertura, mas por outro tem que ter crítica, né? Não dá para ser unilateral, né? Digamos, em termos junguianos. Vamos procurar o caminho do meio. Essa postura do William James é derivada daquilo que é chamado empirismo radical, que foi uma proposição jamesiana, que é incluir na investigação científica a totalidade da experiência humana. Tudo que é humano tem que ser estudado cientificamente. Se essas experiências são vividas por pessoas, fazem parte da vida humana, são humanas, por que a gente não vai estudar? Por que a psicologia vai se furtar de estudá-las? Né? E isso James apresenta lá no Variedades da Experiência Religiosa, que é um livro de 1902 e que foi reeditado recentemente pela editora Cultrix em 2017. Né? O William James foi o primeiro, ele era professor de filosofia na Harvard University, e ele deu o primeiro curso de psicologia lá. Né? Ele é um dos pais da nossa psicologia científica. Isso a gente estuda lá em História da Psicologia. E foi muito importante para o Jung, influenciou muito o Jung. Tanto que recentemente saiu um artigo desse ano, né, do Pedro lá de Juiz de Fora, de São João del Rei, que ele traça a relação do James com o Jung, né, as influências do James para o Jung, que foi feito junto, derivado do mestrado dele, orientado pelo professor Walter Mello. E eu não me lembro o nome do artigo, eu vi no WhatsApp esses dias, mas também não consegui ler. Mas eu recomendo, né? Vocês podem dar uma fuçadinha. Também, né, o Jung fala lá no volume 10/4, que o aspecto psíquico desempenha um papel tão importante que não pode ser deixado de lado, o aspecto psíquico nessas experiências anômalas. No caso, ele está falando de uma classe de experiências lá de contatos com extraterrestres, OVNIs, sonhos com OVNIs, mas isso a gente pode aplicar também às demais experiências anômalas, né? O aspecto psíquico nessas experiências desempenha um papel tão importante que não pode ser deixado de lado. A psicologia, por sua vez, não só tem direito, mas também o dever de fazer sua parte no esclarecimento da obscura situação. Veja a postura de abertura que o Jung apresenta. Agora, o campo, né, a área de estudos. Esse campo, o que hoje a gente chama de psicologia das experiências anômalas,
é um campo que tem aí uma longa construção e desenvolvimento até se tornar, até se enveredar aí pela ciência, né? Hoje, o campo de estudos das experiências anômalas a gente poderia chamar de psicologia anomalística. Mas os primórdios desse campo, que começa em 90, digamos, ele remonta lá aos fenômenos de mesmerismo, os fenômenos espiritualistas, ali entre 1700 e 1800, em que se utilizava para fazer curas, e aí isso também teve na base do surgimento do próprio espiritismo, né, de uma religião. Quando a gente fala do espiritualismo, a gente não está falando do espiritismo de fato, a gente está falando de contatos com alegados espíritos, experiências de contatos com esses espíritos, de interação. E o mesmerismo, a ideia de que se curava com as mãos, com uma espécie de fluido ali, de energias, magnetizariam a pessoa doente e produziria cura. Depois, muitos começaram a estudar, né, e dizem, segundo o Henri Ellenberger, esses eventos, eles estão na base daquilo que a gente chama hoje de psicologia, né? Para a história da psicologia, são fenômenos e momentos importantes, que muitas vezes a gente não estuda. E aí, já em 1882, tem ali intelectuais, cientistas de várias áreas, inclusive da psicologia, interessados, né, em estudar cientificamente essas experiências mediúnicas, experiências de percepção extrasensorial, porque eles entendiam que estudando essas experiências, eles iam aprender mais sobre a psicologia, mais sobre os comportamentos, mais sobre as pessoas. O intento deles era extrair conhecimentos psicológicos. E, claro, que tinham aqueles mais pró-fenômeno, mais apaixonados, ou que se concentravam muito na hipótese da sobrevivência, e tinham aqueles que não estavam tão interessados na hipótese da sobrevivência. A gente via de tudo ali, um grande panorama, né, de estudiosos e de intelectuais nessa sociedade que foi fundada em 1882, em Londres, a Society for Psychical Research. Isso na Inglaterra. Na França, esse campo era chamado de metapsíquica. Depois teve a American Society for Psychical Research nos Estados Unidos, pouco tempo depois. Em 1930, o Joseph Banks Heine, professor botânico, né, professor da Duke University, começou a fazer, sob orientação do William McDougall, começou a fazer os primeiros experimentos, né, de percepção extrasensorial lá com as cartas Zener, depois com o lançamento de dados. O Jung vai falar desses experimentos lá no volume Sincronicidade, né? E o Heine é apontado como o pai da parapsicologia experimental, aquele que, de fato, tentou usar métodos mais robustos e análises estatísticas para investigar esses fenômenos, de uma forma controlada, né, não espontânea. E o Jung, ele referenda muito o Heine, ele teve interlocução com o Heine, trocou cartas, ele leu os trabalhos do Heine também, e ele fala, né, da importância dos trabalhos do Heine para pensar a relatividade da psique no espaço e no tempo, já que a psique não estaria sujeita às leis ordinárias, às leis normais de espaço e tempo. E o Jung, ele usa, né, ele vai nessa interlocução com o Heine, e depois, né, dessa época, o pessoal da própria parapsicologia, da Parapsychological Association nos Estados Unidos, da qual Heine foi um dos fundadores, eles vão rever, né, os trabalhos do Heine e percebem ali alguns equívocos metodológicos de procedimentos de análises estatísticas, dizendo, olha, esses resultados do Heine não são tão confiáveis assim, não são tão robustos assim, né? O que contradiz, de alguma forma, com as assunções e o apoio que o Jung tirava, né, desses resultados. Depois, em 90, com o avanço do campo, existe, né, o campo da parapsicologia, ele não cessou, existe a Parapsychological
Association, que é mais preocupada com o estudo ontológico, né, da existência de fato desses fenômenos, dessas experiências anômalas, mas quando se fala parapsicologia, a gente tem que ter em mente que a gente está mais preocupado com a questão ontológica, da existência ou não, né, se a alma sobrevive após a morte, se existe algum princípio além do psíquico, né, por exemplo. Essa costuma ser a preocupação da parapsicologia. E tem os céticos na parapsicologia também que falam, vamos investigar para mostrar que esses fenômenos não existem, né? Então, é um campo hoje bem diverso, né? O que não condiz necessariamente com aquilo que a gente tem no Brasil, né? Parapsicologia brasileira virou até uma mistura religiosa, digamos assim, com crenças. Então, quem quiser saber mais, acessa lá o site da Parapsychological Association, que tem bastante coisa boa também. E o termo que o Jung usa muito na sua obra, fenômenos psíquicos, experiências psíquicas, vem dessa época aqui da Psychical Research. E já depois, em 90, né, tem o surgimento da chamada psicologia anomalística, que eu digo que é o campo em que eu estou atualmente e que tem forte diálogo com a psicologia da religião, campo que também estou imbricado. Esse termo, experiências anômalas, surgiu por causa desse campo da psicologia anomalística, né? E o que esse campo se propõe, né? Antes de entrar no que esse campo se propõe. Esse aqui é o livro do Anne Hellenberg, de 1970, historiador canadense, fabuloso, leiam se puderem, deve ser traduzido para o português e publicado nos próximos anos, eu acho. Essa dissertação de mestrado da Vanessa traz num capítulo esse breve histórico que eu acabei de contar para vocês. Quem tiver interesse pode procurar depois para aprofundar um pouco melhor. Esses aqui, ó, são intelectuais e pais da psicologia que estiveram na Psychical Research, que influenciaram o pensamento do Jung. Nós temos aqui entre nós um pesquisador que está estudando Frederic Myers, o Luiz Sérgio. Acho que vai ter bastante coisa legal, né? A relação do trabalho do Myers com o Jung. Então, o Pierre Janet, francês, fez seus estudos sobre dissociação, múltiplas personalidades, e o Jung foi estudar com o Pierre Janet lá na França, em 1903. O Myers, que foi também um dos pais da psicologia subliminal, da ideia de que existia uma mente além do consciente, uma esfera além do consciente. Ele já tinha uma visão mais apaixonada, né, dos fenômenos psíquicos, mais pró-fenômeno, digamos, uma busca mais ontológica. O Theodore Flournoy, gosto muito do Flournoy. Flournoy era de Genebra, na Suíça, foi um correspondente forte também do Jung, alguém que deu muitas bases para o estudo de 1902 do Jung com a prima dele, médium. O Flournoy também enviou material da Miss Miller, que o Jung trabalha lá nos símbolos da transformação. E o Flournoy deu praticamente assim, né, as bases para aquilo que o Jung veio a compreender como uma camada criativa da psique, até como individuação. Ele teve também um estudo com a médium Ellen Smith, publicado no livro Das Índias ao Planeta Marte, em que ele fez análises psicológicas, e ele também ofereceu as bases, né, psicológicas assim, e analíticas, que o Jung seguiu no trabalho de 1902 da prima. Todos eles aqui estudaram alguma médium ali daquela época, que era um fenômeno que pipocava, era de super interesse deles, né? Como eu falei, eles queriam aprender psicologia com isso. O Freud teve interesse nisso, mas ele deixou de lado porque ele tinha medo que a psicanálise fosse mal vista com isso, e que a teoria da sexualidade perdesse o status nascente e a referência que ela estava ganhando. Mas depois ele volta a estudar isso futuramente. William James, né, como eu falei, também estudava médiums. Acho que ele estudou não sei se era a Leonora Piper, a médium que ele estudou, eu sempre confundo. Leonora Piper ou Eusapia Palladino, não me lembro bem. E o Jung, o mais novinho dessa galera, o Jung teve forte influência de todos esses pensadores, aí, pais da psicologia, né? E o Jung seguiu no esteio deles e até incorporou ideias deles e pressupostos, né, na sua psicologia, e fez uma
bebeu nessas fontes, né, para fazer aquilo que ele fez, a psicologia analítica. Veja a importância, né, desses estudos para a psicologia analítica. Esses artigos também eu gosto muito, eu recomendo quem quiser. Esse aqui é a versão em inglês, publicado em 2016, que fala, né, desses fundadores aí, influenciadores da obra do Jung, e foi traduzido, né, publicado na revista Hermes ano passado, lá do curso Jung Corpo, lá do SEDES, né, que a Leda Seixas edita. Tem em português esse artigo, quem quiser, que fala justamente desses pais da psicologia e fundadores, né, em relação a esses fenômenos. Esses aqui são livros que marcam o campo da psicologia anomalística já. Esse foi publicado em 72, foi o primeiro, né? Olha como ele usa o termo anomalous experience. Depois vem esse de 89, Anomalistic Psychology. E depois os mais recentes, de pessoas que hoje são professores lá no Reino Unido, né? Anomalistic Psychology, do Christopher French, junto com David Luke, e o outro Anomalistic Psychology, também do Christopher French, um ano depois do outro. Essa perspectiva, digamos, ela é mais crítica, né? Ela é mais crítica e ela usa esse termo experiências anômalas, né, que denota essa perspectiva crítica, e a prioridade não é a busca por verificações ontológicas, verificações paranormais, como se fazia na parapsicologia, como se faz, mas a busca do estudo psicológico, do que há de psicológico envolvido nestas experiências que desafiam, do ponto de vista da frequência em uma determinada população, ou as explicações científicas. Então, assim, o que eles estão propondo é, vamos estudar psicologicamente essas experiências, né? E tem esse aqui, né, o variedades no meio de tudo isso também, que eu já apresentei. Então, assim, a psicologia anomalística, ela busca, né, por explicações e compreensões psicológicas para experiências anômalas, ou para as experiências que são alegadamente paranormais. Elas não entram no mérito, isso é paranormal, vamos verificar, vamos confirmar. Não é isso. Vamos estudar psicologicamente, sabendo dos limites do que a psicologia pode, limites epistemológicos e metodológicos. Não se busca explicações sobrenaturais, mas pode-se recorrer a hipóteses sobrenaturais, desde que as hipóteses naturais ou as hipóteses ordinárias sejam esgotadas, né? Você pode falar sobre existência, sobre uma sobrevivência, por exemplo, caso se esgote as hipóteses ordinárias, né? As explicações psicológicas que fazem parte dos limites da ciência psicológica. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, essa intercambialidade, né, dos termos. As pessoas usam experiências anômalas porque isso acabou se institucionalizando, caiu, digamos, numa perspectiva respeitada, mainstream, que já não era no início, mas acabou virando, aqui no Brasil principalmente. E aí as pessoas começam a usar esses termos, né? Isso a gente vê na psicologia analítica. Mas elas se esquecem dessas origens, dessa proposição teórico-metodológica, epistemológica, que esse campo traz. Aí acaba se usando experiências espirituais como se fossem sinônimos de experiências anômalas, não são, né? Experiências espirituais podem envolver experiências que são entendidas como anômalas, mas existe a interpretação de que provém de uma fonte espiritual. Experiências religiosas também podem envolver experiências espirituais e anômalas, mas seriam interpretadas de acordo com referenciais de crenças religiosas. Veja a crença, como ela desempenha papel importante na forma que se olha e que se aborda a experiência. E as experiências parapsicológicas, né, que é um termo anterior às experiências anômalas, mas também dizem respeito a algo que transcenderia aquilo que é psicológico, aquilo que é psíquico, mas não necessariamente diz que é espiritual, mas diz que está além do parapsicológico, né? Olha só a palavra, prefixo e sufixo, parapsicológico. Percebe? Assim, esses termos, eles são usados de forma intercambiável, a gente tem que ter cuidado para saber o que é o que, porque eles não são a mesma coisa, não são a mesma coisa.
Essa é uma grande crítica que eu faço, sabe? Vejo muitos junguianos, e não só junguianos, mas usando esses nomes como se fossem sinônimos e até usando experiências anômalas para falar das experiências espirituais, muito com base em crenças, né? Você pode, né, ter suas crenças, você pode, ou suas não crenças, beleza, mas, sabe, vamos buscar ali uma crítica, mas também uma abertura. Vamos evitar a unilateralidade, né? Eu acho que e conhecer os limites do que a gente faz. Isso que eu falo, né? Essas considerações, eu entendo que elas estão totalmente alinhadas à postura que o Jung teve quando ele se defrontou com esses fenômenos. Eu vou tentar mostrar por quê. O Jung, ao meu ver, era muito interessado, muito aberto, muito curioso e disponível para olhar para aquilo que causava fascínio nele, aquilo que as pessoas contavam, relatavam, aquilo que acontecia na vida dele, na prática clínica dele, no trabalho. Ele não deixava nada de fora, né? Desde as coisas mais ordinárias até as coisas mais mirabolantes, né? Aí quem olha para isso fala, o Jung era um místico. O Jung, começam a adjetivar o Jung de trocentas coisas, né? Que tem bem aquela frase do Sonu Shamdasani lá na Construção da Psicologia Moderna, que ele fala que chamaram o Jung de um monte de coisa, né? Mas não entenderam direito, de fato, essa postura do Jung, né? Então, olhar para essas experiências que são fronteiriças, que são desafiadoras, é poder entender um pouco mais sobre a própria psicologia analítica, sobre a própria história, sobre as próprias proposições teóricas, o lugar teóricas ou psicológicas, o lugar que elas ocupam, né? E o que não exclui uma curiosidade, um interesse, uma abertura para possível existência desses fenômenos, né? Mas, de fato, de volta, saber os limites do que se faz. Então, nessa parte, né, eu pretendo apresentar, não vou conseguir trazer aqui em profundidade, porque não vou conseguir trazer todas as experiências, né, que o Jung teve, experiências anômalas que o Jung teve. Vou tentar mostrar como isso se reverbera na obra junguiana, em algumas passagens-chave, e vou tentar falar um pouco do modo de abordagem. Nessa parte, meus slides não ficaram tão bonitos, mas eu tentei colocar aqui algumas coisas importantes e disparadoras. E dependendo do tempo, eu posso falar um pouco mais, além daquilo que eu não coloquei no slide, porque não deu tempo mesmo. E eu estou com meus livros aqui, e também na parte das perguntas eu posso falar de outras coisas que talvez não estejam presentes na apresentação. Eu também fiquei com receio de sobrecarregar de informação e de não ser claro, de ser confuso, mas vamos lá. O Gambini, lá no livro A Voz e o Tempo, Reflexões para Jovens Terapeutas, um livro muito bom, muito motivador e muito bem escrito, né? Foi ganhador do Prêmio Jabuti, inclusive, não foi à toa. Ele fala lá na página 61, né, que quando Jung se interessava por algum assunto, não havia preconceito que o detivesse, indo sempre atrás do que lhe pedia sua enorme curiosidade. Essa área de pesquisa das experiências anômalas, embora o Gambini não use esse termo, né, ele fala das experiências psíquicas ou experiências parapsicológicas, encolheu. E ninguém que se saiba teve a coragem ou vontade de retomar esse assunto, muito embora no futuro possa vir a ser reconsiderado. Isso ele escreve em 2008. O livro teve uma reedição, segunda edição, em 2011, e recentemente teve a terceira. Isso já mudou muito daquela época para cá, né? Acho que essa palestra aqui agora é uma evidência dessa mudança, e não só essa palestra, né? Mas acho que a comunidade junguiana brasileira tem se interessado mais por esses assuntos. A gente tem também trabalhos de fora publicados, alguns. O povo que vai estudar sincronicidade também delira nesses temas, de modo geral. Adora, delira no sentido
sentido positivo, né? De assim, nossa, o pessoal adora. Então, a gente tem, né, caminhado numa direção de, puxa, a gente tem curiosidade também, não vamos ter preconceito, vamos estudar. E é muito bom, é muito legal ver isso, né? Porque durante a minha graduação, eu não tinha espaço para essas coisas, né? Ou porque tinha gente ali que rechaçava, ou porque tinha gente que não conhecia mesmo, né? Então, vamos criar esses espaços. Assim, eu falo isso para vocês, não só em relação a experiências anômalas, mas ao que vocês tiverem interesse de estudar, de modo geral. Aquilo que vocês quiserem, aquilo que vocês almejarem, aquilo que chamarem vocês, sabe? Tentem criar espaços, tentem ir atrás. E, nesse sentido, o diálogo interdisciplinar é muito favorável, sabe? Vão estudar coisas de outros campos, vão buscar conhecer, mesmo que vocês não gostem, sabe? Tenham essa fome por aprender, por desbravar espaços, né? Veja, onde eu faço doutorado é num programa de psicologia social. Meu orientador não é junguiano, né? Então, e ele estuda essas experiências, né? Experiências anômalas. Praticamente é lá que eu encontrei assim, um espaço fértil para, então, poder me aprofundar nesses estudos, né? E a ideia é incentivar isso em pessoas que queiram fazer suas pesquisas futuramente nesse tema. Então, assim, vamos buscar, né? Eu acho que isso é muito importante ter essa curiosidade, não ter esse preconceito. Isso, para mim, é uma postura junguiana de fato. Na vida do Jung, né, tem toda uma discussão, né, o quanto da vida influencia a obra de um autor, será que a gente deve separar o que aconteceu na vida do autor da obra dele? Eu digo que não, eu não entendo dessa forma, né, a gente quer separar aquilo que não é bem visto e reconhecer aquilo que é bem visto, mas a obra emerge daquilo que a pessoa faz, né, no caso do Jung, né, que ele se dizia um empírico, não no sentido empírico experimental, de fazer pesquisas controladas, mas o empírico da experiência pessoal, daquilo que ele vivenciava, né? Daquilo que ele passava, daquilo que ele vivia, daquilo que ele via, daquilo que ele sentia, daquilo que ele imaginava, daquilo que ele intuía, daquilo que ele refletia, daquilo que acontecia nos atendimentos. Ele era um empírico nesse sentido, né? Então, isso tudo foi matéria-prima, as experiências anômalas são apontadas como matéria-prima daquilo que virou a psicologia analítica. Elas estiveram presentes na vida toda do Jung, influenciaram a forma como ele foi compreendendo, foi formulando, teoricamente ou conceitualmente, essas experiências. E o Roderick Mann até diz, né, que a psicologia analítica é uma tentativa de entendimento das experiências anômalas, levando bem ao extremo. E a teoria da sincronicidade, então, é o ápice dessa busca por esse entendimento das experiências anômalas. É um jeito de tentar torná-las inteligíveis psicologicamente, tentar fazer ali uma proposição que desse conta das experiências anômalas. No caso, experiências que relativizam, né, as leis de espaço e tempo na psique, que mostram que a psique não está condicionada a essas leis, são as estranhas coincidências dotadas de significado, paralelismos de eventos internos e externos. E o Jung, na vida dele, né, ele cresceu ouvindo essas histórias de fantasmas, de aparições, de contatos com pessoas mortas. O avô dele, Samuel Prenzworth, ele, avô materno, né, conversava semanalmente com espíritos. Ele teve duas esposas, né? A segunda foi a avó do Jung. A primeira, que havia morrido, ele tinha um lugar reservado na casa dele para conversar com ela semanalmente, uma cadeira, em que ele ia lá e conversava com ela toda semana. A avó materna, Augusta, era apontada como clarividente, né? Ela tinha acesso a informações assim à distância, coisas que estavam acontecendo. E a Emily, a mãe do Jung, Emily Prenzworth, era médium, né?
E o curioso é que eles eram de uma tradição protestante, da Igreja Reformada da Suíça. Hoje você não vê, né, um protestante que vai vivenciar fenômenos mediúnicos, mas também isso acontecia naquele tempo porque estava em ascensão, as mesas girantes, era uma febre, né? O Jung, ele conta que quando ele teve ali os seus 7, 8, volta dos 7, 8 anos, né, conta lá no Memórias, ele teve a primeira experiência anômala, que foi uma aparição noturna, né? Ele conta, uma vez vi sair de sua porta, da porta do quarto da mãe dele, uma figura algo luminosa, vaga, cuja cabeça se separou do pescoço e planou no ar, como uma pequena lua. Esse fenômeno repetiu-se umas 6 ou 7 vezes. Depois ele teve outras experiências que ele vai contando lá no Memórias, quando ele era criança, relacionadas a experiências anômalas. E ele, então, vai depois percebendo, quando ele brincava com amigos na rua, na escola, que ele era diferente do que ele era em casa. E ele fazia coisas que ele não fazia quando ele fazia em casa, ele estava ali mais aberto, ele aprontava mais, ele interagia mais com as pessoas. E ele começa a entender que ele tinha como duas personalidades, assim como a mãe dele também tinha, né? Que ele conta que a mãe dele tinha duas personalidades, uma mais misteriosa, uma mais profunda e outra mais externa, adaptável. E ele começa a reconhecer a personalidade número 2, né? Ele dizia que ele tinha uma personalidade 2, que era mais antiga, mais arcaica, mais profunda, mais reflexiva e mais noturna. E a personalidade 1, que se manifestava quando ele estava em interação social com colegas, ela era mais adaptável, mais sociável e também mais intelectual, mais racional. E aí, ele a partir dessa percepção, ele vai entendendo, né, que essas experiências que ele tinha quando ele era criança, né, como, por exemplo, essa aparição noturna e outras que ele foi tendo, ocorriam quando ele estava mais tocado pela personalidade 2, ou mais mobilizado, né, por essa personalidade 2. E quando ele tentava racionalizar, compreender, pensar sobre essas experiências, ele estava mais mobilizado pela personalidade 1. Isso está lá no Memórias também. Aqui já, tempos depois, né, Jung já estava na universidade, eu dei um pulo aqui, ele já estava na universidade, e ele já participava da Sociedade Zofingia. A Sociedade Zofingia era uma sociedade estudantil suíça em que estudantes de vários cursos se reuniam, não me lembro com qual frequência, mas para discutir vários temas curiosos e fazer debates intelectuais. Ele, nessa sociedade, ele no começo estava muito acanhado, né? E depois ele começa a interagir mais, a questionar sobre temas religiosos, teológicos, e ele dá ali 4 conferências que estão nesse livro, nesse volume suplementar das obras completas, em que ele fala até num tom apaixonado, né, dos fenômenos espiritualistas, da existência da sobrevivência da alma após a morte, de coisas que ele tinha ali um olhar bem apaixonado mesmo, né? E essa aqui é uma foto, né? O Jung está aqui, está aqui destacado em vermelho. Nessa época, inclusive, o amigo dele, o Albert Ory, fala que o apelido dele era Barril, porque ele bebia muito. Essa é uma curiosidade. Ele tinha lá as festas da Zofingia, ele descia o caneco, e Jung não era fraco, não. Então, aqui, o importante dessas conferências é que ele mostra essa visão apaixonada para esses fenômenos, como que
pró-ocorrência ontológica desses fenômenos. Ele queria a todo custo dizer que esses fenômenos ocorriam, que eles aconteciam. E aí, isso foi entre 1898 e 1900, né? Em 896, o pai dele, que era pastor da Igreja Reformada da Suíça, lá em Basel, na Basileia, ele morre bem rapidamente, e aí o Jung sonha com o retorno do pai, que o seu pai estava vivo, e fica impactado com aquilo e começa a se questionar sobre a vida após a morte. E aí, depois, ele começa a achar, né, que esses fenômenos aconteciam, ele começa a se questionar, né, sobre esses fenômenos de vida após a morte, mas diz que não estava convicto sobre os relatos espíritas, mas também se questionava, né, por que não deveria haver fantasmas? De um modo geral, como poderíamos saber que algo é impossível? Achava essas possibilidades extremamente interessantes e atraentes. Elas embelezavam minha existência, o mundo ganhava em profundidade. Veja o fascínio luminoso que essas experiências, a ideia de existirem espíritos causava nele. Em 1898, ele relata, né, aquela mesa de nogueira redonda, enorme, 70 anos, que era da avó dele, que se rachou até mais da metade, se rachou em regiões que eram difíceis de quebrar, e não foi num dia de verão, a mesa não estava perto da lareira, não estava calor para que ela trincasse. E esse estalido que ela deu foi como um tiro de revólver, que deixou Jung perplexo. Ele falava, mas como isso pode ter acontecido? Isso começa a chamar a atenção dele. Todo mundo na casa dele ficou perplexo também. Alguns dias depois, 14 dias depois, teve o tal do outro estouro que veio de um móvel, um estouro ensurdecedor que veio de um móvel, de um buffet do século XIX, lá na casa, que morava naquele momento, então, ele, a mãe e a irmã mais nova. E ele não estava em casa nessa hora, ele chegou uma hora depois que isso aconteceu, e quando ele chega, estava lá todo mundo assim, boquiaberto na casa, e aí a mãe dele falou de onde veio o estalido, o barulho ensurdecedor, ele foi atrás, começou a revirar lá o buffet, abriu a gaveta e viu essa faca espedaçada ali em pedaços, estourada, espalhada na gaveta. Ela tinha sido usada apenas uma hora antes no café da tarde, né? Esse evento também ficou famoso e intrigou muito, muito. E ele começou a achar que essas coisas estavam acontecendo por causa dos fenômenos mediúnicos das mesas girantes, porque a mãe dele ia participar dessas mesas girantes. Ele falava, não, isso tem alguma coisa a ver aí com esses eventos mediúnicos, né? Isso o Roderick Mann aponta. Aí, ele estava numa época também de escolher para que área da medicina ele seguiria. E quando esses eventos começaram a acontecer, o Roderick Mann diz que estimularam o Jung a seguir pela psiquiatria. E aí, como estavam ali pipocando, né, esses eventos das mesas girantes, os fenômenos mediúnicos, ele então vai participar de sessões mediúnicas em que a prima dele, a Helene Preiswerk, que tinha na época 15 anos, eu acho, ela era médium, ela manifestava ali espíritos antigos e ancestrais da família Jung, da própria família Jung. Isso Jung não conta, né, lá na tese de doutorado dele sobre a psicologia e patologia dos fenômenos chamados ocultos, que é baseada nessas sessões com a prima dele. Ele não conta que é a prima dele, e ele nem conta que ele participou dessas sessões já muito antes do que ele relata lá. Ele data, parece, que apenas de 2 anos antes, né, 1900, mas o Sonu Shamdasani, o Charé e o Roderick Mann mostram que não, que a data aproximada de início foi 1895, 1896. Ele já estava participando, o que foi a base, o material básico, quando ele contou para o Bloiler, já estava lá no Burgosli, quando ele conta para o Bloiler que ele quer escrever uma tese sobre isso,
O Bloiler aceita rapidamente, porque o Bloiler também era interessado nesses fenômenos ocultos, nas sessões mediúnicas, e aí o Jung faz essa tese se baseando no trabalho do Flor Noir, das Índias ao planeta Marte, nos estudos do Flor Noir com a Helen Smith. Então, todos aqueles pais da psicologia que estavam ali nas pesquisas psíquicas estudavam a mediunidade. O Jung também achou a médium dele ali e quis deixar a sua marca, fazer um trabalho original. O Jung faz esse trabalho, um trabalho que aponta muitos desenvolvimentos futuros da psicologia analítica, como, por exemplo, a noção de individuação, de germes criativos, de germes do desenvolvimento futuro da personalidade, de um inconsciente criativo. E depois ele vai, então, trabalhando melhor essas noções ao longo da obra dele, até traduzi-las em conceitos de fato, mas digamos que esse trabalho ele é germinal da obra do Jung futura. E ele diz, né, que depois dessa experiência com a prima, aquelas visões que ele tinha, a filosofia espiritualista de aceitação dos fenômenos foi sacudida, porque ele passou a ter um ponto de vista mais psicológico. Isso ele fala no Memórias já, né, quando ele conta lá para Niemeyer, no final da vida dele, e ele entende que participar dessas sessões com a prima fez que ele desenvolvesse uma abordagem mais psicológica. Claro que se você for ver a história, a transição, as etapas do desenvolvimento dele sobre a abordagem da mediunidade, ele também ele tenta uma abordagem mais psicológica, depois ele faz uma abordagem psiquiátrica, depois psicanalítica, e ele depois, então, vai dando uma tonalidade mais junguiana mesmo, com base nas análises simbólicas, nas manifestações criativas, nos germes do desenvolvimento futuro. Esse artigo aqui do Sonu Shamdasani, de 2015, ele mostra bem o desenvolvimento do pensamento do Jung em relação à mediunidade. Eu não vou aprofundar, não vou explorar, porque é muita coisa para falar, eu estou aqui só passando por cima, mas eu quero deixar para vocês. E ele também, né, quando ele vai fazendo ali revisões desse trabalho, ele vai fazendo menções desse trabalho ao longo das obras completas, vai voltando a esse trabalho, ele criticou depois a teoria sexual do Freud, que não dava para explicar esses fenômenos com base na sexualidade, na teoria da sexualidade. Falava que o Freud era dogmático, que ele não se abria a estudar esses fenômenos porque ele tinha medo de colocar em xeque a própria teoria dele. E depois a filha, eu acho que a filha ou sobrinha da Helen Prinzwerk, a Zumstein Prinzwerk, que ela escreve um livro, ela diz lá que a Helen, ela era apaixonada pelo Jung, tinha uma relação de apaixonamento pelo Jung, e ela, então, se colocava a produzir esses fenômenos para satisfazer o Jung. E o Jung não entendia isso na época, ele até vem falar isso depois também no Memórias, né? E aí, falando em Freud, né, nesse encontro de 1909, aquele bem famoso que passa lá no Método Perigoso, que o Freud vai visitar o Jung vai visitar o Freud, e ele chega lá, e tem uma cena antes, eles estão andando lá em Viena, aí o Freud fala, você é o príncipe da psicanálise, o herdeiro, e já mostra ali a expectativa que se tinha sobre o Jung. Aí depois mostra uma cena que eles estão ali na casa do Freud, e o Jung queria conhecer as opiniões do Freud sobre a pré-cognição e da parapsicologia, e ele questiona o Freud sobre isso, e o Freud fala, imagina, não vai estudar isso aí vai te fazer cair na lama do ocultismo, isso aí vai te fazer perder o status né, de ciência, e a teoria da sexualidade vai para onde com isso? Aí o Jung fala, fica ali
não aceita aquilo, né? E aí ele sente uma queimação no estômago, aí dá um estalo na estante, o Freud fica assustado, e Jung fala, eu sabia que isso ia acontecer. Aí o Freud fala, como assim? Aí ele, vai acontecer de novo daqui a pouco. Aí acontece, e aí o Freud fica pasmo, e ele fala, eu senti uma queimação no meu estômago, isso é um fenômeno catalítico de exteriorização do inconsciente, ele fala para o Freud. Aí o Freud fica estremecido, e o Jung fala, tantos mistérios, tanto avançar, e isso já demonstrava, sabe, ali um prenúncio de um rompimento, que o Freud não aceitou com sua autoridade, essa fala do Jung, e ele se afasta mesmo num primeiro momento, né? Só que depois ele retoma esses estudos, com o Ferenczi, principalmente. Tem alguns artigos, né, que mostram, publicados numa revista de Budapeste chamada Imagor, uma revista de psicanálise. Quem publicou foi o Renaud Evrat, que é lá da França. Ele mostra essa relação do Freud com esses estudos, né? Eu não coloquei aqui o print do artigo, mas quem quiser eu também posso mandar. Eu deixei meu contato no final, vocês podem me escrever. Então, o Jung fala, né, que o Jung não, acho que é o Roderick Mann. Ele fala que, de alguma forma, o Freud contribuiu para o Jung, mas o Jung também contribuiu para o Freud, né, nesse campo, porque o Freud depois se abriu a estudar. Embora ele não tornou isso assim, não tornou isso algo tão central no seu pensamento, né? Tinha mesmo medo da rejeição e de cair, de ser tomado como não científico. Em 1913, né, o Jung ele tem lá os encontros com o Philemon, e quando ele começa a ter os anos de confronto com o inconsciente, e o Roderick Mann fala que o Jung se relaciona com essas figuras internas como se eles fossem espíritos, mas não é assim que o Jung fala, né? O Jung não fala que são espíritos, o Jung fala que são figuras da sua imaginação, ali do seu mundo interno, em que ele foi escrevendo os livros negros e depois os livros vermelhos, mas muita gente fala que esses são processos mediúnicos que o Jung viveu. Mas assim, o Jung não falava isso, né? Em 1913 e 1914, ali, entre esses anos, ele estava fazendo uma viagem de Munique a Schaffhausen, voltando de um congresso, e aí ele tem a visão de que a Europa estava sendo inundada, como se fosse ele fica preocupado, porque aquilo poderia prenunciar uma psicose, né? Acho que, não sei se o Denis falou isso no workshop, na palestra que ele deu, né, sobre o livro vermelho, mas essa é uma figura do livro vermelho que retrata essa visão que o Jung teve, e depois que estourou a Primeira Guerra Mundial, ele ficou aliviado, porque ele então entende que não era uma visão de que ele estava psicotizando, né? Ele entendeu aquilo como um fenômeno de percepção extrasensorial. E depois também, quando ele escreve, outro evento em 1916, quando ele escreve lá os 7 Sermões aos Mortos, ele sente, né, domingo às 5 da tarde, a campainha da porta de entrada tocou insistentemente, eu estava relativamente perto da campainha, ouvi quando ela tocou e também pude ver o bando em movimento. Corri para a porta, mas não era ninguém. A casa parecia repleta de uma multidão, como se estivesse cheia de espíritos. Estavam por toda parte, até mesmo debaixo da porta. Mal se podia respirar. Naturalmente, uma pergunta ardia dentro de mim. Em nome do céu, o que isso quer dizer? Houve então uma resposta uníssona e vibrante. Nós voltamos de Jerusalém, onde não encontramos o que buscávamos. Estas palavras correspondem à primeira linha dos 7 Sermões aos Mortos, que dizem que, tem gente que fala, né, como se fosse um livro que o Jung psicografou, né? Parece, tem tons de como se fosse uma psicografia. Em 1944, ele relata, né, após um acidente, que ele quebra o tornozelo, e ele é internado, ele tem uma parada cardíaca, ele conta lá no Memórias a visão que ele tem da Terra, de ver o Ceilão, e que ele também tem notícias do médico que estava cuidando dele, e foi muito difícil ele voltar à vida, à realidade, e que ele teve a impressão, durante esse momento, que o médico ia morrer, né? E quando ele
volta um tempo depois, o médico estava cuidando dele, morreu mesmo. E foi muito difícil, né, para ele poder retomar as atividades usuais depois de ter essa imersão nessa experiência. Ele não chama de uma experiência de quase morte, mas tempos depois, a fenomenologia dessa experiência é classificada como uma EQM, né, pela semelhança com outras experiências do tipo, pelo pesquisador que cunhou esse termo, o Raymond Moody, que não é junguiano, né, mas era um médico. Também em 51 ele tem lá a famosa experiência de sincronicidade com a Maggie Richenstein, que está descrita no volume de sincronicidade, que ele estava atendendo ela, e ela era uma paciente muito defendida, muito racional, nada penetrava nela. Aí ela sonhou na noite anterior que ela ganhava uma joia de ouro, e a joia tinha um escaravelho de ouro, e aí ela está contando o sonho, e bate na vidraça, começa a fazer um barulho, e Jung abre e pega um inseto da espécie Cetonia aurata, um besouro, e o Jung dá para a paciente e fala, olha, tá aqui o besouro do seu sonho, né, a joia. E ela fica pasma, o Jung também ficam pasmos, e isso quebra toda aquela defesa racional, e então a análise continua, e o processo de individuação vai se sucedendo, e aquilo que precisava ser trabalhado começa a ser trabalhado. O Jung dá o grande exemplo do Jung, né, para formular a ideia de sincronicidade, e que também representa, né, a tentativa de abarcar essas experiências anômalas, né, digamos, uma experiência acausal, significativa, que mostra a relação de eventos internos com eventos externos. Aí, ó, eu estou dando um salto aqui, né? Eu quis apresentar até aqui alguns eventos marcantes na vida do próprio Jung. Claro que tem mais, eu poderia mencionar vários outros, mas eu quis trazer eventos mais característicos. E depois disso, ele vai tentar transformar em psicologia. Ele olha para esse evento e vai fazer psicologia com isso, né? Digamos, de uma personalidade para outra, que nem quando ele era criança, né? E aí, quando ele fala dos espíritos, por exemplo, quando ele fala de sincronicidade, é ele tentando dar conta dessa classe de experiências extrasensoriais, experiências pré-cognitivas, experiências de percepção extrasensorial. Quando ele vai falar dos complexos ideoafetivos, das emergências arquetípicas inconscientes, ele está tentando dar conta dos fenômenos mediúnicos, dos fenômenos de alegado, das experiências de contato com alegados espíritos, digamos assim. E aí, ele dá uma conferência, que está lá publicada no 8/2, Natureza da Psique. Ele dá uma conferência em 1919, na Society for Psychical Research, e ele explica nessa conferência que ele entende, nessa época, em 19, que, sob o ponto de vista psicológico, os espíritos são, portanto, complexos inconscientes autônomos que aparecem em forma de projeção, partes dissociadas da psique, não integradas à consciência, que precisam de expressão, aparecem nos espíritos em forma de projeção. Os espíritos seriam, então, essas expressões. Ele delimita, nessa conferência, que, bem no final dela, restringi-me de todo aos aspectos psicológicos do problema e evitei de propósito abordar a questão se os espíritos existem por si mesmos e se podem se manifestar sua existência através de efeitos materiais. Se evitei essa questão, não foi por considerá-la sem sentido, mas porque não tenho a possibilidade de apresentar experiências que a demonstrem. Ele então se posiciona, né, que apesar dos relatos, das experiências, não dá para afirmar que espíritos existem, não dá para ele tornar isso uma proposição psicológica. E é muito curioso que em 1948, quando esse trabalho foi publicado, ele acrescenta uma nota muito interessante, que ele fala assim, que
ele, depois de 19, né, depois de tantos anos, ele continuou participando de reuniões mediúnicas durante muito tempo. E ele, depois de haver colhido muitas experiências psicológicas de muitas pessoas e países, que ele já não se sentia mais tão seguro como em 19, de afirmar que espíritos não existiriam, né? Ou que ele não poderia fazer justiça aos fenômenos, a esses fenômenos com análises exclusivamente psicológicas, né? E ele reconhece, né, que, então, essa observação levanta a questão de uma realidade transpsíquica. Agora, olhando essa frase, que é uma nota de rodapé de 48, polêmica, a gente pode dizer assim, o Jung, ele então quer dizer que dá para a gente colocar subjacente à abordagem psicológica, uma abordagem espiritual. Olha, eu não entendo dessa forma. A minha interpretação dessa nota de rodapé é que ele deixa uma abertura, uma verdadeira abertura para que exista uma realidade transpsíquica, além do psíquico, mas ele toma cuidado para não fazer disso psicologia, né? Ele tem uma abertura para o mistério, mas ele sabe o que pode virar psicologia analítica. Ele sabe que uma abordagem via psique é o que ele pode fazer de forma empírica, baseado na experiência e naquilo que ele tem de recurso, de conceito, de formulações, para dar conta dessas experiências. Então, frente a esse fenômeno desafiador, ele não deixa de reconhecer a luminosidade, a dimensão de mistério, a possibilidade de uma existência transpsíquica, mas é pelo caminho de uma abordagem psicológica que ele segue, né? E assim que ele faz as análises dele. Bom, eu não vou passar para as referências, eu vou falar mais um pouquinho para depois abrir para perguntas, porque tem outros livros aqui que eu não coloquei nos slides, né? Opa, esbarrei aqui no teclado, desculpem. Eu vou então deixar sem os slides e vou continuar falando. Ele também fala, também no volume 18/1, no Vida Simbólica, né, ele também tem um texto bem interessante, de 48, que é o prefácio a um livro, que ele fala de psicologia e espiritismo. Ele vai explicando toda a abordagem, com base na teoria dos complexos, nas expressões simbólicas que essas experiências evocam, e que ele também está aberto, né, a essa possível realidade, que são inexplicáveis para ele, mas que ele não pode se decidir, ele não pode, então, dizer existe ou não existe, mas parece que tem algo além. O Sonu Shamdasani, aquele artigo que eu mostrei para vocês, de 2015, ele fala no final, né, no parágrafo final, que o Jung, ele de algum modo se tornou um convicto da hipótese da sobrevivência e da possibilidade de comunicação, né, de espíritos, por exemplo, também na reencarnação. Mas ele se manteve parcimonioso e cuidadoso, né, em saber que isso não o permitia tornar psicologia, não permitia ele fazer psicologia. Também no outro livro, o volume 10/4, que ele fala lá dos OVNIs, das coisas vistas no céu, ele caminha o livro inteiro tratando essas experiências como tratando de forma psicológica e fazendo análises simbólicas, fazendo comentários simbólicos
Também, ele tem uma carta aqui, né? Não é carta, o livro Daniela e a Fé. Esse livro, Daniela e a Fé, é uma abordagem arquetípica para Sonhos da Morte e Fantasmas, que é um outro nome do livro Aparições, que vocês também vão ver, Daniela e a Fé. Esse é um livro de 58, né? O Mito Moderno sobre Coisas Vistas no Céu. Também é um livro de 58. Mostra uma postura madura do Jung em relação a esses fenômenos, e ele se posiciona por uma abordagem psicológica. Ele escreve o prefácio desse livro, Daniela e a Fé, e ele coloca aqui, né, sem desconsiderar uma possível realidade transcendente ou transempírica, mas ele fica na abordagem empírica, que ele falando do trabalho que a Aniela fez. A Aniela pegou aqui um compilado de cartas enviadas para o Jung, depois que ele deu uma entrevista numa rádio lá de Suíça, em que as pessoas relataram, né, a experiência de contato com fantasmas e sonhos de morte, sonhos premonitórios também. E aí ele deu para a Aniela analisar essas cartas, né? E aí ele fala: a autora fez a sua tarefa tomar estes contos por aquilo que eles são, que são fatos psíquicos, e não desprezá-los porque eles não se encaixam em nosso esquema de coisas. Ela, então, logicamente, deixou de lado a questão da verdade, assim como muito se faz na mitologia. E, pelo contrário, tentou inquirir sobre questões psicológicas. Exatamente. Quem é que vê esses fantasmas? Em que condições psíquicas se vê esses fantasmas? O que um fantasma significa quando examinado com base no seu conteúdo, por exemplo, como um símbolo. E ela então caminha, né, nesse caminho, por essa abordagem psicológica, o que está muito de acordo, como eu falei no início, aquela proposição de abordagem com base na psicologia anomalística, de entender que o termo experiências anômalas deriva dessa suposição, dessa proposição, desse posicionamento, desse reconhecimento metodológico e epistemológico. Porque se a gente extrapola isso, a gente não está fazendo psicologia, né? Então, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês até aqui, apesar das polêmicas envolvidas, né? E é um tema luminoso, abre uma dimensão de mistério, mas é isso. E aí, dá um tempinho da gente conversar, né? Tá certo, então, Matheus. Muito obrigada, viu? Você gostaria já ir para as perguntas do chat? Vamos lá. Eu posso